Vamos lá, bom dia, boa noite. Edilane, tudo bem? Ana, Jaque, boa noite. Vocês viram, né, como é que é mãe? Bom dia. Faz nenhum sentido. Boa noite, pessoal. Ei, Mônica! Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Vão me acenando aí, pessoal, se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se tá bacana de ouvir, se a internet tá boa. Hoje eu não perco essa live de jeito nenhum. Eu não vou fazer live de sono de novo, não, gente, pelo amor de Deus. Do mesmo tema outra vez. Hoje não. Hoje vai dar certo, se Deus quiser. Tá tudo bem, né? Vanessa, Karina. Tá ótimo, que bom. Esperar só mais um pouquinho. Já fiz o tudo certinho hoje. Coloquei um timer aqui para eu ver a hora direitinho. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês o seguinte. Eu quero falar com vocês um pouquinho da importância do dormir bem, né? Por que é importante dormir bem. E vamos retomar um pouquinho aquele assunto que a gente estava falando na semana passada, que a gente perdeu, retrasada, né? Antes da chuva, que eu perdi a live toda da higiene do sono, né? De cada item, do porquê que é importante. Ei, Júnior, ei, Michele, ei, Sânia, tá? Do que é importante. Eu vou falar um pouquinho, vou dar uma pinceladinha em fisiologia do sono também, pra vocês entenderem mais ou menos como é que o sono funciona. Podem ir deixando as perguntas, vou ver se eu separo um tempinho no final pra gente responder, tá bem? Vamos lá. Gente, então, por que dormir é tão importante? Por quê? Porque a gente poderia passar uma vida toda dormir menos tempo, não é verdade? Perda de tempo, né? Dormir. Ainda mais um bebê que dorme, deixa eu consertar, que dorme às vezes muitas horas, né? Alguns bebês dormem 18 horas nas 24 horas, não é muito tempo, né? Gente, antigamente achava-se que dormir que o sono era um processo passivo, que a gente dormia e o cérebro desligava. Hoje já se sabe que não. O sono é o sono é um processo ativo, o cérebro está em pleno vapor. Principalmente no sono REM, que é o sono leve, o cérebro está turbilhões, tá? Mas por quê, né? Então, finalmente, por que dormir é importante? O sono tem sim aquela função restaurativa de descanso que a gente achava que tinha. Sim. Mas além disso, ele vai ter outras funções tão importantes como regulação de vários hormônios que são produzidos de forma circadiana, né? Mais produzidos à noite ou mais produzidos de dia, a depender do sono, consolidação da memória, desenvolvimento do cérebro do ponto de vista anatômico mesmo, de arquitetura, melhora do aprendizado. Então, uma criança privada cronicamente de sono, e o nosso objetivo aqui é falar de criança, ela vai ter mais dificuldade de aprendizado, problemas de comportamento, pode ter uma agitação psicomotora que pode ser confundida, né, com falta de sono. Às vezes a criança está enlouquecida de sono, a mãe fala, nossa, tá num gás, não, sono nenhum, esse menino não vai dormir nunca. E na verdade é uma agitação proveniente dessa privação de sono, uma irritabilidade, a gente vai ter mais desafios de comportamento. Sendo que a privação de sono nos pais causada por essa criança que não dorme vai nos tornar pais muito menos assertivos. Concordam? Então, a gente vai ter muito mais dificuldade de responder de forma assertiva a uma criança que tem alguma necessidade. Eu vou atender com o seio de madrugada uma criança que precisava de contato físico, eu vou atender com um biscoitinho uma criança que queria brincar, eu vou atender com uma patada uma criança que estava só me chamando e por aí vai, né? E, além disso tudo, a longo prazo eu posso até ter casos de obesidade infantil por desregulação dos hormônios de fome e saciedade que são produzidos também de forma circadiana. Eu vou só mudando aqui, gente, porque eu tenho o meu cronograma, senão eu perco alguma coisa. Os hormônios que são produzidos de forma... os hormônios de fome e saciedade também são produzidos de forma circadiana, tá bem? Então, vamos lá. Mas como que funciona o sono, gente? Vamos falar dessa fisiologia do sono. Para vocês entenderem um pouquinho o mecanismo, né, de como que o sono funciona no organismo da gente.
O sono ele é regido por dois mecanismos fundamentalmente. A pressão de sono, que eu vou explicar daqui a pouco do que se trata, e o tal do ritmo circadiano. O que é esse ritmo circadiano? Todos nós, quando nascemos sem ritmo circadiano, porque a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, no escuro o tempo todo. Quando a gente nasce, a gente passa a ser exposto à luz solar de dia e à privação de luz à noite, né? Em teoria era para ser assim, né? No dia agitado que a gente tem hoje em dia, às vezes a gente fica com luzes que impactam na produção desses hormônios importantes até muito tarde. Eu, por exemplo, estou impactada nesse momento com uma luz muito branca aqui para melhorar o vídeo aqui para vocês. Então, como é que funciona isso? A gente acorda de manhã, o sol entra pela janela e os primeiros raiozinhos de luz, e quem tem filho muito sensível com quarto minimamente claro sabe disso. Entrou o horário de verão, a criança que acordava às 6 passa a acordar às 5, é impressionante. Então, os mínimos raios de luz entram pela minha pálpebra, por cima da minha pálpebra, eles atravessam a pele, passam por todo o meu olho, vão lá na minha retina, e as minhas células fotossensíveis lá atrás vão captar essa luz e vão mandar, oi Alisson, e vão mandar uma informação lá para o meu cérebro de que o dia amanheceu. Assim, cérebro, pode acordar, o dia amanheceu. O cérebro, lá, na realidade, o núcleo supraquiasmático, que vem esse nervo óptico lá para o núcleo supraquiasmático, manda a informação para a pineal, que é a glândula que produz a melatonina, isso à noite, na verdade. Mas manda lá para hipófise e outras glândulas, ela vai mandar lá para nossa adrenal, que na realidade, vamos lá, show. Então, vai mandar para a pineal primeiro. Eu não quero complicar e vou acabar complicando. Primeiro manda para a pineal, interrompe imediatamente a produção de melatonina. Avisa, pineal, não precisa mais produzir melatonina, o dia já chegou. Pronto. Eu estava achando que eu estava falando de noite, eu estou falando de dia. Pronto. E manda também informação das glândulas cerebrais lá para nossa adrenal, aqui em cima dos rins, suprarrenal, que é a adrenal, é a mesma coisa, para falar, pode produzir cortisol, o dia começou. Pronto. Começa a produzir cortisol, que é um hormônio importantíssimo para nos manter alerta, para diversas situações estressantes durante o dia, dentre outras funções que eu não quero entrar em detalhes para não confundir, mas que, se produzido de forma inadequada, é um hormônio inimigo do sono. Vai atrapalhar a criança ou até a gente a dormir. Lembrando aqui que qual que é a principal causa de insônia em adultos, né? Preocupação, estresse, ansiedade, não é assim? A gente acorda de madrugada, lembra de alguma coisa que estava nos fazendo mal e não consegue dormir outra vez, né? É mais ou menos por aí, tá bem? Então, vamos continuar. Então, eu já falei da melatonina. Então, é assim que de manhã a gente acorda. E aí, passa o dia todo, daqui a pouco eu vou explicar das sonecas. Chegou a noite. Chegou a noite, começou a cair, o sol começou a se pôr, começou a cair a luz. Errou, tudo bem? Dani, comecei a deixar a minha casa escurecer junto com o ambiente externo. Então, a minha casa vai começar a escurecer juntamente com o ambiente externo. Eu não vou acender luzes brancas, vou dar preferência para luzes amareladas, vou deixar a casa mais escurinha, igual era antigamente. Vocês lembram, gente, como é que quando a gente era novo, quando gente da minha idade, né? Vai ter gente aqui mais nova que eu. Mas lá atrás, como é que a gente tinha ambientes mais escuros à noite? A gente jantava num ambiente mais escuro, a gente fazia para casa num ambiente mais escuro, era até difícil, então é por aí, tá? A gente brincava na rua, o ambiente era mais escuro, até as luzes dos postes eram mais escuras. Então, pronto. Escureceu, deixou de entrar luz nos meus olhos, as minhas células fotossensíveis captaram que escureceu, vão enviar essa mensagem lá para o meu cérebro para avisar para minha pineal. Pineal, isso logo antes de adormecer. Pineal, tá escurecendo, pode produzir melatonina. Então, de novo, baixou a luz, vou falar mais devagar para ficar mais fácil. Baixou a luz, entrou essa falta de luz, né? Entrou menos luz nos meus olhos, minhas células fotossensíveis perceberam essa falta de luz, mandaram pelo meu nervo óptico lá para o meu núcleo supraquiasmático, avisaram a ele que avisou a minha pineal lá em cima no cérebro, gente, pode produzir melatonina. Pronto, começou a produção de melatonina. Quem é a melatonina? A melatonina é um hormônio amigo do sono. É um hormônio que ajuda tanto o sono ser induzido quanto a gente a se manter dormindo. Então, a gente tem que ter melatonina para ter uma noite de qualidade, tá? Tomar melatonina vai resolver o sono do meu filho? Porque é a primeira pergunta que vai surgir aqui. Não vai resolver. Não vai resolver.
Não vai resolver, gente, porque a maioria das pessoas tem plena capacidade de produzir melatonina se elas estão em condições de higiene do sono adequada, que é o que a gente vai tratar hoje aqui. Quem não produz melatonina? Os cegos totais, que não vão ter, né, essa visão, então eles não vão saber se está claro ou está escuro. Algumas crianças com síndromes raras, tem algumas síndromes raras que causam essa falta da produção de melatonina. Crianças com autismo produzem um pouco menos de melatonina. Então, não é para todo mundo que a melatonina é indicada. E quando ela é indicada para induzir o sono. Por quê? A meia-vida da melatonina, que é o tempo que essa substância gasta para ser diminuída a metade na nossa corrente sanguínea, isso que é o tempo de meia-vida, é tipo 1, 2 horas. Então, 3 horas depois eu praticamente não vou ter mais a melatonina ingerida, a melatonina exógena, né? Melatonina sintética no meu organismo. Então, para induzir sono, sim, ótimo, vai ajudar sim. Mas pronto, essa criança vai manter os despertares, que é o que... Sim, a melatonina só é produzida à noite, Amanda, isso mesmo. Como eu acabei de explicar isso, tá? Quando a gente está submetido ao escuro. À noite, assim, gente, se eu pegar um ser humano, prender ele numa caverna, tá? Sem noite e dia, deixar ele lá preso, ele vai produzir, em algum momento, ele vai começar a fazer um ritmo circadiano biológico, sem impacto da luz e sombra, e ele vai produzir melatonina em horários que não são dia e não são noite, que vão ter a ver com a luz que eu tô expondo ele lá dentro daquela caverna. Mas então a noite é relativo, né? Mas aqui no dia a dia, no nosso mundo, né, vivendo, é só a noite sim, tá? Tá, vamos falar então de pressão de sono. Como é que é esse negócio de pressão de sono? Então, o bebê acordou de manhã, ele começa a produzir uma substância que chama adenosina, que é uma substância produzida quando eu me movimento. Qualquer exercício físico, eu tô mamando, eu tô ali com os meus movimentos involuntários, pequenininho, eu tô olhando o móvel, eu tô vendo a minha mãe andar. Então, tudo isso que eu tô fazendo produz essa substância, que é a adenosina, que é a substância responsável por essa pressão de sono. A pressão de sono é uma pressão mesmo, é um desejo de adormecer incontrolável. Quem já dirigiu com vontade de dormir sabe que se tiver naquele momento em que eu não tô dando conta, se eu não parar o carro, eu bato o carro. É aquela que é a pressão de sono. Quem já passou por isso sentiu, é aquilo que é a pressão de sono, tá, gente? Então o bebê tá lá, acordou de manhã, começou a produzir a tal da adenosina. E essa adenosina é como se fosse, pra vocês entenderem melhor, a pressão de sono funciona como se fosse uma bexiga. Então, tá produzindo adenosina, essa bexiga tá enchendo. Em um dado momento, essa criança adormece. Assim, simples assim. É a primeira soneca. Essa bexiga vai esvaziar. Claro que a gente vai falar em higiene do sono, que algumas crianças são mais sensíveis e vão precisar de um ambiente todo adequado para que esse sono aconteça. Se essa criança está no meio de um churrasco, ela não vai dormir no meio do povo e tal. Outras vão adormecer em qualquer lugar, as que são menos sensíveis, e é isso. Deu sono, dormiu, pronto. Vai esvaziar essa bexiga, tá? Aí ela acordou da soneca, começou de novo. Encheu. Num dado momento, não aguentou, dormiu a segunda soneca. Sempre esvazia, mas nunca esvazia totalmente, tá? Esvazia e fica um pouquinho. Pronto. Encheu. Tá de noite, tem melatonina, iniciou o sono noturno, tá? A melatonina, gente, ela tem hora certa para ser produzida, tá? Por isso que as crianças têm que dormir entre 18 e 20 horas. Todos os hormônios que são produzidos de forma circadiana, eles têm horário. Aí alguém vai falar assim, mas criança não tem relógio. Qual que é o problema de dormir 11 horas e acordar 11 horas da manhã? O sol se põe na sua casa do mesmo jeito que se a gente morar no Brasil, o sol se põe na sua casa, mais ou menos do mesmo jeito que o sol se põe na minha. Aqui em casa, o sol tá se pondo por volta das 6. Então, umas 2 horas depois, no máximo, essa melatonina já está em franca produção. Independente, exceto se eu estou me expondo a uma luz. E aí vem esses problemas de sono. Aí vem essa criança que só vai conseguir dormir 11 horas da noite. Claro que tem outros motivos, mas um deles é isso. Essa criança está exposta a muita luz. E essa luz, gente, são principalmente as luzes do espectro frio. Luz azul, luz branca, luz de tela, luz de tablet, celular, tá? E aí, no ritmo dessa casa muito acelerado, com essa casa toda clara, essa criança não tem sono antes. Na realidade, ela tem, mas ela tá naquela agitação psicomotora que eu comentei, passa do ponto, os pais nem veem e essa criança vai dormir tarde. Essa criança vai ter inúmeros despertares por N motivos. Por não ter produção de melatonina, que em última análise vai ajudar a induzir o sono, aquela produçãozinha que ela teve, mas não vai conseguir fazer a manutenção do sono. Então, ela tem melatonina produzida de forma inadequada.
por cortisol, porque, por exemplo, às vezes a segunda soneca acabou lá 2 horas da tarde e ela vai dormir de novo 10 horas da noite. Obviamente, se ela ficou mais tempo do que devia acordada, ela vai produzir cortisol, né? Então, toda vez que uma criança passa do ponto numa soneca, ela produz cortisol excessivo, que é o hormônio do estresse. Quando a mãe não fica com ela, quando a mãe começou a trabalhar e ela tá desesperada porque ela queria a mãe, ela não tá entendendo e ninguém conversou com essa criança sobre isso, ela vai produzir cortisol excessivo. E o sono, quando ele acontece na presença do cortisol, ele até acontece, mas com uma qualidade muito menor, tá? Então, já tem alguns motivos para despertares noturnos aqui. Deixa eu ver o que mais. Bom, então deu para entender direitinho pressão de sono e melatonina? É isso. Então, o que acontece quando eu li num curso de sono que a janela do sono do meu filho é 2 horas e, na verdade, ela é 3. Então, com 2 horas, todos os dias, eu vou pro quarto e vou fazer meu filho dormir, a qualquer custo. Então, eu ligo o ruído branco, eu desligo a luz e eu sacudo. Em algum momento, essa criança dorme. Algumas crianças não conseguem dormir sem sono. E aí vem a frustração dos pais que, nossa, eu passo o dia tentando fazer meu filho dormir e ele não dorme e tal. Outras vão conseguir dormir sem sono, com indução. Com seio, não que dormir no seio seja um problema, mas fora de hora sim. Então, com seio, com esse balanço excessivo, com bola de pilates, com carrinho, voltas de carro e etc. O que vai acontecer? Eu enchi uma bexiguinha desse tamaninho. A minha bexiga tinha que estar aqui para eu ter uma soneca de 1 hora, uma soneca boa, mas estava aqui. Então, o que aconteceu? Esvaziou essa bexiguinha. Acabou a soneca. Né? Às vezes até pode não esvaziar tudo, mas fez uma sonequinha de 25, 30 minutos, sabe? Que não foi satisfatória, a criança tá cansada. Fica aquela criança chata o dia inteiro, irritada, de saco cheio, não quer aquilo, não quer isso. Tá no colo, tá ruim, tá no chão, tá ruim, tá? E aí, se eu faço isso várias vezes, uma criança que deveria estar tendo 2 sonecas e passar intervalos de 3, 3,5, 4 horas acordado, por exemplo, vai ficar 2 o dia inteiro. Chega de noite, não acumulou pressão de sono. Então, a bexiguinha dela tá aqui, ó. Ela não tem pressão de sono suficiente para dormir a noite toda. É um outro motivo de diversos despertares, inclusive de despertares prolongados, tá, gente? Que é aquilo quando a criança acorda e não consegue dormir outra vez. Sabe que a criança acorda e fica lá 2 horas acordada, querendo brincar, feliz da vida. Você fala assim, gente, meu filho, é hora de dormir, o menino não dorme. Tá? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria dizer. Então, aquilo que eu falei, né? A partir do escurecimento, mais ou menos umas 2 horas, a gente vai ter essa produção franca de melatonina. Tá. E falei do pilar emocional em relação ao cortisol também. Vamos falar um pouquinho, então, de higiene do sono, tá, pessoal? O que é higiene do sono? Higiene do sono vão ser algumas ações que eu tomo durante o dia e no final do dia para organizar meu organismo e me sinalizar de que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, toda vez que eu faço o sinal da cruz, em seguida, na minha cabeça da Dani, vem a Ave Maria, porque é assim que eu rezo. As pessoas que fazem yoga, muitas vezes, quando fazem aquela posição, já vem à cabeça ou algum... para trazer atenção para a respiração, ou uma respiração específica, ou um mantra, né, para ser cantado, entoado e tal. Isso... Essas sinalizações ajudam o organismo da gente a já ir para o caminho que deve ser ido. Exemplificando na criança. Uma criança que está habituada a ter um ritual de sono, que todos os dias toma banho, vai para o quarto, troca roupa, mama e dorme. Essa criança, quando ela está no mamar, ela já está num estado de relaxamento que é muito mais fácil para essa mãe conseguir que essa criança adormeça. Legal falar uma outra coisa aqui. Uma criança, para dormir bem, gente, ela tem que ter 3 coisas. Ela tem que estar relaxada o suficiente, conectada com os pais ou os cuidadores principais e com sono suficiente. Com sono suficiente, a gente já falou, é pressão de sono, pura e simples. Essa criança precisa ficar acordada o suficiente para ter sono à noite. Essa criança precisa gastar energia de dia o suficiente para ter sono à noite. Essa criança precisa ser exposta à luz solar todos os dias. Não é banhozinho de sol de recém-nascido, não, gente. É brincar lá fora, que na pandemia tá difícil. É abrir cortina. Tem famílias, principalmente criança muito pequenininha,
que ainda tá nessa vibe do superestímulo, que tá com medo do superestímulo. Viram, gente, a caneca nova? Que linda que eu ganhei. Que tá nessa vibe do superestímulo. Ah, vai superestimular, por isso que ele não tá dormindo. E tá naquela vibe de colocar a menina de 2 em 2 horas para dormir. Essa é muito comum. Famílias, da gente saber lá no consultório, que passam o dia no escuro, assim. Passam o dia com as cortinas mais fechadas, com a casa mais bloqueada, para a criança não ser estimulada. Não. De dia esse menino tem que engatinhar, esse menino tem que correr, tem que andar, tem que brincar, tem que ser exposto à luz. É isso, tá? E isso vai resolver com o sono. O conectado é a conexão que a gente sempre fala, né, gente? Assim, não dá para dormir se eu não tô seguro. Se eu não tô seguro, o sono é a primeira grande separação que um bebê vivencia. Eu vou ficar 12 horas, às vezes, separado dessa mãe. Que Deus me ouça, né? Então, eu preciso estar seguro o suficiente para eu conseguir não querer ver essa mãe a madrugada inteira. Porque se eu não tô, eu vou chamar. Eu vou acordar só pra ver se... Ah, oi, mãe, tá aqui. Ah, beleza. Ah, oi, beleza, tá aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho mais de conexão se der tempo, no final, que é o último pilar da higiene do sono que eu tô colocando, mas se eu não conseguir, a gente vai fazer uma live. Em alguma outra live a gente fala sobre isso, porque é o pilar mais importante, é o pilar emocional. Mas como hoje a proposta é falar de higiene do sono, para ficar aqui, eu vou falar. E aí vem o relaxado. A criança, para estar relaxada o suficiente, entram todos esses mecanismos, essas diquinhas de higiene do sono que eu vou dar hoje, tá? Então a gente vai falar de quê? Vamos falar de luz. Luz eu preciso falar em 3 contextos, gente. No sono noturno, no sono diurno e no ambiente pré-sono. No sono noturno, o ambiente de sono para o sono noturno tem que ser breu absoluto. Absoluto. Completo. Olhando a palma da minha mão na frente do meu rosto, eu não vejo a palma da minha mão. Por quê? Se a produção de melatonina é franca em ausência de luz, quanto mais ausência de luz eu tenho, mais melatonina eu produzo. Então, uma criança que está dormindo no claro, com o abajur ligado, que a mãe está com medo de tropeçar, ou porque acha que aquele bebezinho pequenininho tem medo de escuro, ou deixa a porta entreaberta, o pico de melatonina que seria aqui, ó, vai ser aqui. Se eu tenho menos melatonina, lembra? Ela serve para indução do sono e manutenção do sono. Então, breu absoluto. Isso é o ambiente de sono. Para bebês muito pequenininhos, eu sugiro inclusive tampar as luzinhas de eletroeletrônicos dentro do quarto. Não só porque a gente não sabe o que essas luzinhas podem impactar na produção de melatonina, porque existem azuis, às vezes ar-condicionadas, algumas são muito brancas, né? Tem uma empresa de TV a cabo que eu tive já, uma luzinha que era assim muito clara no quarto. Umidificador de ar é super comum ter luz muito forte. Mas não só por isso. Os bebês muito pequenos, eles estão aprendendo muitas coisas, né, gente? Inclusive, por exemplo, a focar o olhar. Então, quando você tem uma luzinha, uma só, ele às vezes fica lá treinando, sabe? E às vezes ele tá lá e nunca tinha reparado aquela luz e ele vai perder horas lá. Nossa, que maneira essa luzinha, sabe? E isso vai atrapalhar voltar a dormir, por exemplo. Então, é importante, tá? É isso. No ambiente diurno, o que eu penso de luz? O que eu preciso dizer para vocês de luz? Todo mundo vem com esse papo que a criança tem que dormir no claro de dia e no escuro de noite. Gente, até 6 a 8 semanas, a criança tem uma barreira encefálica que chama Recovery Sleep, que é uma barreira que alguns chamam de blackout também. Ela serve para aquela criança que você já viu de dias andando no shopping, de 7 dias, 10 dias andando no shopping, tá lá dormindo tranquila no carrinho, pré-pandemia, né? Aquela criança tá lá dormindo tranquila no carrinho. Você fica, meu Deus, como que essa criança tá dormindo aqui? Estudei tanto sobre superestímulo. É por isso. A gente tem até, então algumas vão até 2 meses ou 1 mês e meio. Algumas crianças nascem com ela bem fraquinha, então já não dormem bem desde sempre. A minha Bia era assim. Ela impede que a criança seja superestimulada. Então é aquela criança que no começo da vida dorme na sala, todo mundo falando, não tem problema nenhum. Às vezes ela dorme com você num churrasco e não tem problema, tá tendo festa, recebendo visita e o menino tá dormindo. Aí aquela mãe que vai me contar lá no consultório que com 2 meses, mais ou menos, o menino parou de dormir. Nossa, não sei o que aconteceu, parou de dormir, não conseguia mais dormir de dia, tá? É por isso. Então, no sono diurno, enquanto a criança tá fazendo sonecas longas e o sono noturno picadinho, ela ainda não entendeu, o ritmo circadiano dela ainda não cadenciou. Essa criança precisa sim dormir no claro de dia, no ritmo da casa. Então não precisa dormir na sala,
se ela não der conta, mas ela vai dormir no quarto, com a janela mais aberta, com a porta mais aberta, para os barulhos entrarem, para os ruídos entrarem, estímulos sonoros da casa entrarem, do irmãozinho, cachorro e tal. E à noite a gente vai recolher essa criança, a gente vai escurecer, a gente vai deixá-la no escurinho. À noite a gente vai escurecer antes, a gente vai falar pouco com ela, interagir pouco com ela, para ela ir entendendo. A partir do momento que ela já começou a fazer aquele sonão do primeiro terço da noite, que é a primeira parte da noite que melhora, né? Que é quando a criança aumenta a quantidade de sono não REM. Esse sono não REM, ele acontece mais no primeiro terço da noite, até lá para meia-noite. É por isso que nesse momento a gente tem menos despertares, inclusive não são esperados despertares. Depois que engrenou, não é mais esperado despertar nesse horário. E aí, nesse horário, depois que isso alongou e as sonecas encurtaram, aí essa criança, eu parto para pressuposto que essa criança já entendeu dia e noite, essa criança já entendeu, o ritmo circadiano dela já está se cadenciando, ela já pode dormir na penumbra. E aí que vem o que eu ia dizer do ambiente diurno, ele também tem que ser escurinho e gostoso. Principalmente aqui, né, gente, que o maior público é a PLV, quem é pai de APLV sabe que são crianças muito sensíveis, são crianças que cai um lenço, acorda. Então essas crianças vão precisar sim de ruído branco, vão precisar sim dormir no escuro, porque senão você vai ter que ficar reconduzindo soneca. Porque é uma criança mais difícil, no que diz respeito ao sono, por N motivos. Dor, desconforto, excesso de vigilância da mãe, N motivos. A gente já falou algumas vezes em live sobre isso, né? E com relação ao ambiente pré-sono é aquilo que eu falei. Nos Estados Unidos eles têm um ritual que eles chamam de ritual de honrar a noite. O que é isso? Quando tá fazendo mais ou menos 2 horas antes da hora, tá faltando mais ou menos 2 horas antes, está faltando mais ou menos 2 horas para a hora que a criança precisa adormecer, que você já sabe, que você já calculou. Ah, ele acordou da soneca 3h30, eu sei que ele dorme com mais ou menos 3h30 nesse turno. Então eu sei que vai dormir 7 horas, por exemplo. Então, 2 horas antes, a partir das 5, eu não vou deixar essa criança exposta à tela, nem de forma indireta. Então, se eu tenho um irmãozinho que assiste tela nesse horário, eu vou deixar essa criança em outro ambiente. Vou evitar que ela fique ali, mesmo de lado, tá? Mesmo de costas. Lembrem-se que é simplesmente raios luminosos entrando pela retina, pelos olhos, para irem até a retina, né? Pelas pupilas, falei agora certo. Inclusive através das pálpebras, então imagina, tá? Então eu vou deixar tudo menos iluminado e continuar assim. O dia lá fora tá escurecendo, eu vou deixar minha casa escurecer. Ah, Dani, é pra ficar uma caverna? Eu já tive pai que chegou reclamando que a mãe deixava tudo escuro. Não, gente, não é pra ficar tudo escuro. É simplesmente para deixar as coisas ficarem mais amenas. Não deixar esse ambiente nessa luminosidade toda que eu tô aqui. Então, se eu tenho 2 spots de luz, eu escolho o spot mais escuro. Se eu tenho uma luz mais amarelada, eu escolho a luz mais amarelada. Quanto mais frio o espectro luminoso, mais impacta na produção de melatonina. Então, verde, azul, todas vão ser ruins. As amarelas, laranjadas, vermelhas vão ser melhores. Então, tá muito difícil. Todas as minhas lâmpadas são brancas, economiza energia, eu não vou trocar. Compra luzinha de tomada, dessas baratinhas. Eu já postei uma story lá no meu, posso postar de novo com a luzinha da minha filha. Que aí eu vou falar das exceções a essa regra, né, de dormir no escuro. Criança com medo, gente. Óbvio que eu não vou obrigar a criança com medo a dormir no escuro. A criança que já tá com medo de escuro lá pros seus 3, 4 anos, ela não tem tanto impacto na produção de melatonina quanto um bebezinho. Então eu posso abrir exceções. Então eu vou fazer. Se essa criança precisa muito dessa luz, ela pode adormecer e eu desligo depois, eu aviso a ela que eu vou desligar. Ou eu deixo acesa, mas eu escolho uma luz amarela ou vermelha, bem fraquinha. O meu spotzinho eu acho que é 5 watts, é quase nada de luz. Minha filha dorme com ele e assim que ela dorme eu desligo, ela não se importa, foi combinado assim. E pra ela tá tudo bem, tá? Então, é isso. E falamos das crianças maiores e falamos já do Recovery Sleep. Ruído branco, gente. A audição é o único sentido nosso que não desliga quando a gente dorme. Então, a gente fica lá dormindo, escutando. Quando a gente está em sono profundo, a gente demora mais a ouvir. Quando a gente está em sono leve, a gente ouve instantaneamente. É aqueles sustos que a gente toma, que alguém grita e a gente acorda assustado, assim. Ou se alguém fala perto, às vezes, a gente acorda assustado. A gente estava em sono leve e foi arrancado dele facilmente. Para que serve isso, gente? Lá nas cavernas, os seres humanos que ouviam um predador chegando foram selecionados e sobreviveram, né?
E por evolução e seleção natural, estamos aqui até hoje, os seres humanos que escutam um predador chegar, um filho chorar para eu salvar esse filho, né, o ronco do marido e tudo mais. E da mesma forma que nós, os bebezinhos também escutam. Então, se eu não bloqueio os ruídos externos, os estímulos sonoros desse bebê, para esse bebê, ele vai ouvir caso tenha barulho nessa casa. Então, caso eu seja privilegiada, more num condomínio fechado, só escute passarinhos e eles cantem baixinho, tudo bem. Ou se a minha criança é pouco sensível e não desperta nos entreciclos, né? Tudo bem também. Mas se eu tenho uma criança PLV, uma criança sensível, se eu tenho outro filho, se eu tenho um cachorro, se eu tenho uma faxineira barulhenta, ou eu vou ter que viver brigando com essas pessoas, fazendo com que o meu filho mais velho não seja criança, colocando uma coleira antilatido no meu cachorro, cortando cordas vocais dele, ou brigando a minha faxineira, brigando com o marido que ligou o Game of Thrones no talo, porque eu não consigo controlar tudo. No meu condomínio, atrás, no prédio que eu moro, atrás é um parque, então é uma delícia, só que criança brinca aqui embaixo, até mais tarde às vezes tem cigarra cantando numa altura bizarra nesse parque. Se eu não usasse ruído branco, e eu hoje não uso de forma contínua mais, as meninas cresceram, mas até um ano é muito bacana usar ruído branco de criança que você percebe que tão atrapalhando. Essa semana eu tive uma mãe no consultório que o menino estava dormindo muito bem de dia, então nós optamos por não usar ruído branco. E estava mantendo um despertar no mesmo horário, uma coisa muito estranha. Um menino de 8 meses. Falei assim, não tem nada nesse horário? Falei, tem sim. Ontem eu fui atendê-lo e eu percebi que a moça do sacolão tá descendo mercadoria nesse horário. Acabou. Ou você põe ruído branco, ou você acorda todo dia para voltar a fazê-lo dormir às 4. Gente, é simples assim. Ela, nossa, mas eu não queria. Eu falei, não, tudo bem, são escolhas. E ela optou por colocar e hoje já me mandou mensagem de manhã que dormiu até às 6. Quer dizer, era isso. Era isso. E eu já tive caminhão de lixo, já tive vizinho de cima que era muçulmano, se não me engano, e tinha umas orações nos horários estranhos. E aí? Eu não tenho como controlar o barulho das outras pessoas, só o meu. Nem de outras pessoas de dentro de casa, às vezes eu não consigo, tá? Então, gente, é isso. Como que eu uso ruído branco? E primeiro deixa eu falar, né? Devia ter começado com isso. O que é ruído branco para quem não sabe? Ruído branco é aquele som estático de ar-condicionado, de aspirador de pó. Lembrando que crianças dentro do nosso útero, né? Os bebezinhos dentro do nosso útero ouviam, falei de aspirador de pó, o volume era altíssimo. E aí a criança mal nasce, você joga ela lá no berço toda solta e sem barulho nenhum para ela dormir. Alguns não vão conseguir, né? Eles vão precisar de um aconcheguinho para aproximar o que eles estão vivenciando aqui do que eles viviam no útero, né? Que é a tal da esterogestação. Então, como é que eu uso o ruído branco? Eu gosto de ligar algum tablet ou celular que fique por conta, porque a gente fica muito refém se é o nosso celular que tá lá, né? E esse celular vai ficar ligado a uma caixinha de som. O objetivo não é que fique um volume muito alto, é que quando tem uma caixinha de som, amplifica e fica o ambiente fica todo preenchido pelo som. Então a gente fica... Você entra no quarto, você não sabe de onde está vindo o barulho. Quando coloca só no celular, às vezes um ouvido do bebê tá ouvindo muito bem aquele barulho e o outro não, sabe? E às vezes tá vindo barulho de outro lugar. Em modo avião, que a gente não sabe o que campo eletromagnético vai ficar salvo. A gente não sabe o que campo eletromagnético vai causar, né, dessas internets, então em modo avião, ligado por cabo nessa caixinha de som. Para os bebês maiores, eu gosto de usar quando realmente tem algum motivo, tipo minha Bia, 4 anos, quando eu viajo e eu dorme todo mundo no mesmo quarto, minha Júlia ainda acorda de madrugada às vezes, eu coloco ruído branco para ninguém mais acordar. Então estamos os 4 no quarto e ninguém acorda, ninguém desperta com a Júlia. Então irmãos que dormem no mesmo quarto, ajuda bastante. Pais que desejam fazer quarto compartilhado ou cama compartilhada, que o pai ronca muito, ajuda o bebê ou a criança maior, ajuda a mãe. Bastante. E ajuda a mãe, por exemplo, precisa descansar de dia, olha que bacana. Eu fiz isso no meu segundo puerpério, que a gente tem mais consciência, né, gente, segundo puerpério. Precisava dormir, às vezes eu estava escutando as meninas lá fora e elas estavam bem olhadas, bem cuidadas, eu ligava um ruidinho de chuva, porque se eu ficasse ouvindo elas, ou me querendo, ou me chamando, e era um momento que eu precisava descansar porque a noite estava pesada, eu não ia conseguir. Então, o ruído branco é bom para todo mundo. Então, para criança grande eu gosto de usar ruidinho de chuva, para criança pequena som estático mesmo.
E pros pequenininhos mesmo, é mágico para acalmar. Começou aquele choro, é quase aquele distrair redirecionado à disciplina positiva, sabe? Aquele chiadinho alto no ouvido, eles param e olham e esquecem por que estavam chorando. Principalmente aquele choro imotivado de cólica no fim do dia, né? Que eu não acho muito imotivado, não. Eu acho bem que a maioria das vezes é sono, sabe? E pra tirar, gente, existe máquina de ruído branco, tá, gente? Também. Pra quem perguntando aqui que quiser comprar fora, aqui é mais recomendada, chama Marpac. Mas não precisa, sim, mas existe. Pra tirar, é só ir baixando devagarzinho, um dia tira e a criança fica tranquila. Antes, né, você já vai baixando desde o início. Quando a gente usa o sono todo, então do início do sono até o fim, tá? Não é só depois que dormiu eu ligo, não. Desde o início. Se eu precisar usar, eu tenho que usar o sono todo. Posso escolher o turno, então só vou usar de dia, à noite não tem barulho, só uso de dia, então tá tudo bem. Só uso na soneca da manhã, porque a vizinha de cima malha, não uso na da tarde, tá tudo bem também, tá bom? Gente, o charutinho. O charutinho é maravilhoso para os primeiros 3 meses, gente. É maravilhoso. Quem falar comigo que o menino não gosta, força um pouquinho. Coloca, vai ficar salva, gente. Força um pouquinho. Se você acertou, tá na hora certinha de dormir, você acertou. O bebê tá bem firminho, você apertou o suficiente para ele se sentir confortável, porque ele fica confortável apertadinho. Quando ele fica tentando se soltar é porque tá frouxo. Esse bebê vai gostar e vai aceitar, tá? Então, charutinho é mágico. Queria que tivesse paciente aqui para me corroborar. É mágico. Com todas que eu insisti, me agradeceram depois. Então, como é que a gente usa? Pode ser aquele de velcro, pode ser de mantinha. A gente tem que tomar muito cuidado com o superaquecimento, né, gente? Pelo risco de morte súbita do lactente. Então, a gente precisa deixar a criança nesse calor que tá, ou no ar-condicionado, ou só de fralda, e ver se mesmo assim não vai suar muito. Às vezes não vai ser opção, ou às vezes você vai colocar uma manta menor enrolando só os bracinhos. A gente tem que lembrar que os pezinhos têm que ficar soltos, tá? Então os pezinhos têm que ficar todos soltinhos, não pode prender a perninha. Se estiver ficando apertado, tem que trocar o charutinho, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Ah, outra coisa que o bebê não aceita charutinho de jeito nenhum. Quando a gente passou do ponto. Então, ficou 3 horas acordada, eu quero pôr no Swaddle. Não é que não aceita, né? Ele vai chorar mais com o Swaddle. E aí eu vou ter que insistir um pouquinho mais, fazer aquela técnica do 5S, balançar o bebê mais um pouquinho, porque eu vou ter que dar uma ajudinha ali, tá? E quando que eu vou parar de usar? Eu vou parar de usar quando esse bebê rolar ou quando esse bebê não estiver cabendo mais, quando ele estiver se soltando, por mais que eu aperte, ele se solta, ele não dá conta, tá? Tinha temperatura no outro ali que eu esqueci, mas tem um pedaço aqui. Bom, temperatura, gente. Calor incomoda no sono muito mais do que frio. Vocês já devem ter passado por isso. Vocês já devem ter acordado de madrugada suando e já viram como é desconfortável. Só que o que a gente faz quando a gente tá com calor? A gente abre a janela, tira o pé para fora da coberta se tava coberto, tira o pé para fora do lençol. Um bebê que foi colocado para dormir encapotado, num charutinho, num macacão, gente, esse bebê não tem opção a não ser chorar e pedir ajuda. Por que o calor acorda mais que o frio? Olha que bacana. A maioria das coisas de bebê, gente, a gente encontra resposta lá na evolução. Fogo mataria muito mais rápido que hipotermia. Então, esse bebê que tivesse sido deixado perto da fogueira teria que chamar a mãe mais rápido do que aquele bebê que estava lá no frio, sentindo frio. Entenderam? Então, a maioria das coisas está lá. Então, a gente precisa deixar esse bebê numa temperatura adequada, gente. A temperatura adequada no Brasil, para quem tem ar-condicionado e pode ter um bom controle térmico, é 23, 24 graus com roupa leve, tá? O meu termômetro é o bebê. Tá suando, tá com calor. Vamos tirar a meia. Outra coisa, gente, primeira coisa que o bebê aprende na vida a tirar de peça de roupa é meia. Criança odeia meia. Para de pôr meia no menino. Meia e sapato, pelo amor de Deus. Tá? Vamos deixar os meninos livres. Então, brincadeiras à parte, a gente vai colocar a meia. Por exemplo, as minhas hoje. Aqui tá mais ou menos friozinho, deu uma esfriada. Então, as duas dormiram de manga curta com calça e sem meia. Se na hora que eu for dormir eu achar que tá frio, eu vou lá e coloco a meia, que é simples. Eu sempre durmo por exemplo, se eu dormir de lençol, eu entendo que é como se fosse uma calça com uma blusa de manga curta, porque o braço fica pra fora. Sabe? Eu sempre tento me cobrir da forma que elas estão.
para tentar entender mais ou menos o que elas estão sentindo, apesar de que o metabolismo das crianças é maior do que o nosso, então eles sentem mais calor que a gente, tá, gente? Tira a meia, Lola. Pelo amor de Deus, tira a meia. Vou explicar o que é cochilo ponte, Lucy. Tá? O que mais, gente? Organização. Tem menino que tem toque de organização e a gente só vai descobrir isso depois que cresce. A gente tem que manter os quartos organizados. Gente, terminou de brincar, junta os brinquedos. Inclusive, é uma ferramenta da disciplina positiva. Então, vamos juntar os brinquedos e deixar essa criança dormir no quartinho arrumadinho. Os brinquedos têm que ficar sempre dentro de caixas, de preferência transparentes, porque ele tira a caixa que ele precisa e guarda de volta. Evitar muito bicho de pelúcia exposto em cima, muita coisa que acumula ácaro, pó, porque essa criança pode começar a ter uma congestão nasal noturna que só tem de noite, você não sabe por quê, e de repente tá ali nesse tanto de bicho de pelúcia, e tudo isso atrapalha o sono. Eletroeletrônica, hipótese alguma no quarto de criança, por vários motivos, por a gente não poder controlar o que essa criança está assistindo, onde ela está acessando, pela luz. Eu já tive paciente de 7 anos que a mãe comentou que descobriu depois que estava vendo o celular de madrugada. Então, assim, eletroeletrônico é fora do quarto, tá? Vai chegar uma certa idade que nós vamos ter que dar exemplo, nós vamos ter que deixar o nosso fora do quarto também. E isso é higiene de sono para adultos também. Então, ter aquele estacionamento de celularzinho, né, na sala para todo mundo deixar o celular. Porque, pelo menos, né, do ponto de vista da educação respeitosa, é assim que a gente faz. Vou passar bem rapidinho em rotinas e rituais, gente, porque na outra live essa parte ficou. Eu deixei marcado aqui que tinha na outra live. Quem assistiu a outra que ficou gravada, me confirma aqui, por favor, mas foi. Aí é que vai entrar aquilo que eu falei, gente, de preparar o corpinho. Quando a gente tem uma rotina, e rotina é a ferramenta da... Depois de conexão, para mim, rotina é a ferramenta da disciplina positiva que mais funciona. Quando você tem quadro de rotina, eu recomendo a partir de 2 anos, em alguns casos específicos eu faço antes, para tirar mamadeira noturna, essas coisas. Mas a partir de 2 já funciona bem. Um quadro de rotinas é muito simples, gente. Você pega uma cartolina e desenha com a criança a ordem em que as coisas são feitas na sua casa. Simples assim. A rotina passa a ser o chefe, sabe? A gente diminui muito os desafios de comportamento por coisas corriqueiras, tipo briga para tomar banho. Depois eles voltam a acontecer por outros motivos, mas nessa idade a criança começa a entender que aquilo tem que ser feito. Tá ali. Faz parte das regras que ela mesma ajudou a ser desenhado, né? Ela vai ajudar, ela vai colorir, ela vai mostrar onde é que parede que ela quer que prega, né? Com escolhas limitadas, né, gente? E com escolhas limitadas para confeccionar o quadro também. E super funciona, sabe? Então, assim, a rotina é mágico. Ter no final do dia um ritualzinho de sono marcado, sabe? Eu gosto muito de banho no fim do dia, porque ele marca muito bem a saída da sala para as crianças maiores para o quarto. E a criança não fica brigando, voltando, correndo pro quarto. Sabe aquela briga do fim da noite que vai pro quarto, criança sai correndo, vai pra sala. Vai pro quarto, criança vai correndo pra sala. Quando você tem isso marcado, a criança não fica brigando. Então pode ser um escovar os dentes, pode ser um banho. E depois essa criança vai pro quarto e vai adormecer. E aí ela chega no quarto, já tá com aquela luzinha baixa que nós combinamos, com o abajurzinho. Ela coloca um pijama. A partir de 1 ano, pijama é muito importante. Porque a criança entende que aquela é a roupinha de dormir. Ela vai mamar ou não vai mamar. Ela vai ter historinha, ela vai ter musiquinha. Eu tenho gostado muito de recomendar música de adulto na hora da mamada das crianças menores, porque isso traz essa mãe pra cá. Porque essa mãe às vezes tá colocando pra dormir cansada, passou o dia todo com o bebê, tá em licença maternidade, tá cansada, tá difícil. E na hora de dormir ela tá lá pensando, meu Deus, como é que vai ser essa noite? Eu preciso tanto descansar, eu ainda tenho que lavar roupinha, eu ainda tenho isso, eu ainda tenho aquilo. Essa música vai trazer essa mãe para aquele momento, sabe? Vai ajudar essa mãe a se conectar naquele momento da mamada. Para crianças maiores um pouquinho, 1, 2 anos, elas gostam muito de historinha contada ali, de livrinho. 2, 3 anos, adoro historinha da nossa vida, da nossa infância. 3, 4, da vida deles quando nasceram, como o irmão nasceu. Então ficam as dicas aí de ritualzinho de sono, tá? O que mais? Eu acho que o restinho todo eu já falei, pessoal. Eu quero falar um pouquinho de conexão. É a coisa que eu deixei pro final. Eu vou responder um pouquinho de pergunta e depois a gente vai falar um pouquinho de conexão, tá bom? Pra não deixar ninguém sem resposta, tá bom? Igual eu deixei da outra vez. 5 anos não dorme durante o dia. 5 anos, Andréia, em geral já não dorme mesmo durante o dia, não. Acontece que quando a criança ainda tem alguma necessidadezinha de soneca, pouca,
e não faça, às vezes ela fica mais chatinha no fim do dia. Vale a pena dormir um pouquinho mais cedo, sabe? Não sei que horas ele tá dormindo, não. Mas esse excesso de energia, se for no fim do dia, pode muito bem ser exaustão, sabe? Como eu falei pra vocês, é muito facilmente confundido. Melatonina só produzida à noite. Minha bebê tem 5 meses e dorme antes das 21. Tira 2 sonecas por dia de 40 minutos no máximo, dorme a noite toda, mas agora tem que despertar 2 vezes na noite. É normal? É normal 2 despertares à noite, as sonecas estão curtas e ela tá dormindo muito tarde, Amanda. Dá uma melhorada nessa rotina, com higiene do sono você consegue que essas sonecas durem mais. Se acordar com 40 minutos e você perceber que ela ainda quer dormir, dá uma induzidinha e prolonga essa soneca que ajuda, tá? Como é difícil manter uma rotina entre 18 e 20, eu dou aula à noite. É muito difícil. Agora na pandemia, a gente precisa se organizar, sabe, gente? Se você não puder, você tem que arrumar ajuda, ver se alguém te ajuda. Eu tô mudando o horário da live a partir da semana que vem para 21, porque tem acontecido com muita frequência no dia da live das meninas darem trabalho para dormir. As crianças acessam a nossa verdade, gente. Não adianta tentar mentir para criança, não adianta tentar fingir. Elas estão lá junto com a gente na banheira emocional, em fusão. Então, se você tá tensa, tá nervosa, tá preocupada, elas têm que dormir rápido porque você tem alguma coisa para fazer, não vai dormir. Não vai dormir. E a gente tem que aproveitar o momento do adormecer como oportunidade de conexão com os nossos filhos, sabe? Então eu parei de atender de madrugada, de noite. Eu sempre tinha uma ou outra consulta na semana, à noite, pra quebrar o galho de alguém que não pode outro horário, ou pra encaixe. E eu tirei totalmente, não tem consulta à noite mais. Eu preciso me organizar. Eu sou a adulta dessa relação, né? Então, eu preciso me organizar para conseguir ter momento de conexão. Sendo muito honesta com vocês, pessoal, a gente vai falar muito aqui ainda de criança interior, sabe? De por que alguns comportamentos dos nossos filhos mexem tanto com a gente. E a explicação na inteligência emocional para isso é que a gente teve alguma vivência traumática na infância que tem como gatilho aquele comportamento da criança que nos gera aquela reação de ficar muito irritado, de ficar muito nervosa, de ficar impaciente. E o sono é uma dessas comigo. Não é à toa que eu tive problema de sono e não é à toa que eu fui estudar sono e tô aqui hoje nesse caminho. Então eu tenho procurado como ferramenta de cura da minha criança interior colocar as minhas meninas para dormir eu mesma. E atualmente eu tô colocando as duas ao mesmo tempo, porque estava sendo muito difícil colocar uma e a outra me querendo acabar indo com outra pessoa. Então hoje o meu ritual de sono mudou completamente. Hoje a gente escova os dentes. Por quê? Outra coisa, eu tô chegando um pouco mais tarde, o consultório tá cheio, eu tô chegando um pouco mais tarde. 5 horas eu chego e eu sempre tive um pouco da tarde para elas. Eu chego 5 e pouco, então eu chego, vou lá para dentro, vou tomar às vezes um banho, ou às vezes vou me trocar, lavar minhas mãos, meus braços, em relação à Covid, e elas estão jantando. Então, a pessoa que cuida delas para mim tá me entregando jantar de banho tomado, porque o tempo que eu tenho com elas é delas, e eu não quero usar esse tempo com atividades de cuidado, sabe? Porque apego se faz, conexão em criança pequena se faz com brincar. Ninguém conecta dando banho, ninguém conecta dando comida. Quem tá dando comida tá preocupado se tá comendo brócolis, quem tá dando banho tá preocupado se tem caraca atrás do ouvido. Você não tá ali plena, é impossível. Então, elas estão me sendo entregues prontinhas para eu ficar 2 horas por conta de brincar. Então eu desço, eu cato aleluia, eu ponho no potinho, eu tento resgatar brincadeiras da minha infância que são mais agradáveis para mim, eu tento pensar brincadeiras que eu gosto de brincar junto. Então eu vou brincar de boneca é legal, a minha pequenininha ama massinha, então eu inventei de toda massinha que fica velha, eu fico fazendo biscoitinho de formatinho para poder alguém pintar depois, vira tipo um gesso que vai pintar. Então é isso, e é um trabalho diário. E aí eu deito com elas no horário de dormir, eu deito um pouco antes para elas já irem relaxando na minha cama com as duas, com as mamadeiras, e a gente fica conversando, rezando. E não é lindo, não é perfeito todos os dias. E várias vezes uma começa a conversar com a outra e eu sinto raiva. Puta merda, vai demorar hoje, vai custar dormir. E o meu trabalho todo é de curtir. Eu acabo de pensar isso, que é o meu automático. Esse é o meu automático, gente. Vai sempre acontecer. Sempre. O resto da vida. Eu não vou mudar. Eu acabo de pensar isso.
e rio do que ela falou com a outra. Uma falou com a outra, uma coisa engraçada. Tipo, anteontem falou, essa música não vai me deixar dormir, mamãe. Alguém tava ouvindo lá fora. E eu ri. Eu me permiti rir, porque antes eu teria travado minha risada, porque se eu rir vai estimular mais ainda. E vai demorar mais ainda. Tudo bem se demorar, esse tempo é delas. Eu tô usando esse tempo pra me conectar. E às vezes não dorme 8, dorme 8h15, dorme 8h20. Mas antes, às vezes, dormi 8h40. Quando eu tava lá. Shh, hora de dormir. Não é hora de conversar, é hora de dormir. Shh, shh. Claro que eu faço um shh ainda. Eu falo que é hora de dormir ainda. Mas não é com a mesma entonação. Não é com a mesma raiva. Não é com a mesma firmeza. Não é com a mesma rigidez. Sabe? Então, não sei nem se eu respondi sua pergunta, que eu viajei, mas já falei um pouquinho de conexão. Então é isso, Van. A gente precisa se organizar, já que nós somos os adultos, para que essa rotina se organize. Ou escolher. Eu não tenho opção. Eu tenho que dar aula à noite. À noite é caos. Eu tenho que fazer live às 8h30. Não posso fazer 9. Não me permitiram no grupo fazer live às 9. Toda quarta vai ser caos. Eu vou entender isso. E elas vão ficar lá fora com o pai, e vão chorar para dormir. E eu vou entender. E talvez tenham despertados porque não dormiram comigo. E eu vou entender. Sabe? Meu filho tem 9 meses e dorme cada vez menos. É normal, cada vez menos a gente vai crescer, cada vez, quanto mais a gente cresce, menos a gente vai dormindo. Tá acordando várias vezes à noite para mamar, mesmo comendo bem. Agora, isso aí tem muito do salto de 9 meses, né, gente? A gente tem uma regressão que acontece entre 9 e 10 meses, que é horrorosa. Nossa Senhora, do demônio esse salto. Fica acordando mesmo a noite inteira, que é a gente o tempo todo. Em teoria, se a gente tá conseguindo se conectar fora desses horários, uma hora isso vai passar. Mas se a gente não tá, a criança vai usar aquele pouquinho que a gente deu pra grudar. Ah, eu tenho isso aqui de madrugada, agora eu não largo nunca mais. É mais ou menos por isso que salto faz os meninos ficarem com sequelas. Não é porque eu dei mamar, não é porque eu balancei. E quanto ao salto de desenvolvimento e os dentes, influencia a qualidade do sono? Sim, super. Dente, 3 a 4 dias. Bizarros, porque dá desconforto mesmo, dá dor, mama mais, precisa mais da gente, né? Gente, tudo que ativa o comportamento de apego piora o sono, porque eles precisam da gente. Então, dor, doença, fome, sono, tudo que ativa o comportamento de apego, que é aquele grude, faz o bebê acordar mais, porque ele vai precisar mais da gente. Meu bebê de 1 ano começou a despertar, não deu pra entender. Dormir à noite com luz rosa, cara, atrapalha. Clara, não, rosa não, vermelha. Vai pro vermelha, Raquel. Vermelha, laranja, amarela, tá? Luz fica no teto com alto-falante tocando ruído. Tampa, põe uma fitinha isolante. Se for muito pequenininho, muito fraquinho, de repente nem vai ter problema, né? Mas acho que não custa, tá? Eu tamparia. Dani, depois de 15 meses, faz mal não dormir de dia? Sim. Tá ficando umas 9 horas acordada e capota quando vou colocar pra dormir à noite. Faz mal? Não é que faz mal, provavelmente dá tendo despertares, não tá? Não, tá muito irritada no fim do dia. Ela ainda precisa de uma sonequinha, tá, gente? 2 anos até é aceitável perder a soneca. Um pouquinho antes pode acontecer, mas não é esperado. Antigamente era 3, gente. Na pandemia que eles estão perdendo com 2 anos, porque não tá tendo atividade física, né? Saiu da natação, não tem escolinha, tá terrível. Geralmente nessa idade, 6 meses, depois do cochilo ponte... então. Depois do cochilo ponte, 15 a 20 minutos, quanto tempo depois deve iniciar o sono noturno? Vamos lá, gente. O que é cochilo ponte? Quando a criança tem... Vamos supor, a criança tem 3 sonecas. E aí ela começou a transição para perder e ficar 2, tá? E aí começou a ficar difícil, porque ela já tem uma janela de sono boa. Então, vamos supor, ela dorme de 10 às 11h30. 1h30, 2h30. Aí dá 5h30 que cairia essa soneca. O que eu faço? Se eu deixar dormir 5h30, e aí a mãe não sabe disso, ela deixa. Aí dorme 5h30, acorda 6h30. Só vai dormir 10 horas da noite. A mãe começa a ficar desesperada, fica lá desde 7, fala assim, eu entro pro quarto. 8 horas, doutora, do jeito que eu vi na live. Não adianta, o menino não dorme, não sei o que acontece. Então, quando a criança aumentou a janela e cresceu mais um pouquinho, essa soneca mais longa no fim do dia diminui muito a pressão de sono, gente. A criança não consegue dormir. Os que conseguirem dormir 8 vão acordar a noite inteira, ou vão acordar meia-noite e dormir 4 horas da manhã, sabe? E os que não conseguirem vão ter essa dificuldade de adormecer. Então é problema de todo jeito. Então,
Para 3 sonecas, por exemplo, a soneca que acontecer depois das 5, ela vai ser só um cochilo ponte. Para que ele serve? Ele serve para dar um gazinho na criança, para ela aguentar chegar num horário viável, porque 5 não é viável dormir à noite. 6 até seria, mas 5 não. Então é para ela aguentar mais umas 2 horinhas. Aí você perguntou, Renata, quanto tempo? Depende. Como não é uma soneca, é só um cochilinho, não é a janela certa da criança. Então é mais ou menos perto da primeira janela de sono do dia. Mas pode ser um pouquinho a mais. O que você vai fazer é estar com ele mais ou menos pronto, um pouco antes do horário, lá no quarto, igual eu tenho feito com as minhas meninas, conectando, vai uma hora ele vai dormir, você vai ver a hora dele. Depois que você descobrir essa hora, aí você pode seguir essa janela que você conseguiu descobrir, tá? A Lola falando que não quer dormir de jeito nenhum, coloca meia, tira a meia, já falei. Já expliquei o que é cochilo ponte. Aí, lindo, calça, manga curta e calça sem meia, igual aqui. O horário do sono noturno pode variar dependendo do dia, da duração da soneca, se teve um cochilo ponte ou não. Exatamente, o sono noturno vai variar. Ah, mas e a rotina? Gente, rotina não é um cronograma para bebês pequenos. Com 1 ano, 10 meses para frente, se a mãe precisar muito de uma rotina mais fixa, porque tem horário de natação, porque quer saber a hora da soneca, porque a babá não tá entendendo como funciona a janela de sono, até dá pra gente colocar um pouquinho mais de firmeza nos horários. Mas é mais respeitoso e funciona muito melhor, principalmente nas crianças pequenas, seguir o ritmo delas. Tá com sono, dorme, não tá com sono, não dorme. E por isso, o sono noturno vai variar de horário, entre 6 e 8 da noite. Com pouco tempo, gente, vocês vão ver que a criança entra num ritmo que ela não varia muito. Fica entre 7, 7 e meia, 6 e meia, 7, 7 e meia, 8, dependendo da criança. E dependendo do horário da última soneca. Então vai variar, mas por pouco tempo, com o tempo. Aí cresce. Aí que é o problema, gente. Por que rotina fixa é um problema grave, grave? Fiz um curso de sono, contratei uma consultoria de sono. Ganhei uma rotina ali. Funcionou maravilhosamente bem. 3 dias meu filho estava dormindo com um despertar. Nunca mais eu saio dessa rotina. Aí o menino cresceu. Mês que vem é outra, gente. Mês que vem é outra. Aí a mãe fica desesperada. Liga pra consultora ou vai lá no suporte do curso e fica, meu Deus, ele dormia 9 horas, agora ele não dorme 9 horas mais de jeito nenhum, só dorme 9 e meia, não sei o que mais que eu faço. Entra pro quarto 15 para as 9, 15 para as 9 e 15, que aí 9 e meia vai dormir. Se é 9 e meia que ele dorme, a janela aumentou meia hora. É isso. Janela de sono, gente, aumenta 15 a 20 minutos todo mês. Todo mês. Então, primeiro ano de vida, não tem isso, não vidrem nisso de rotina. É uma ordem. É um cronograma, uma ordem que... Desculpa, não é um cronograma. É uma ordem que as coisas vão acontecendo, tá? Parei de colocar essência, gente. Eu não conheço aromaterapia pra opinar, mas tem gente que fala que funciona muito bem, né? Que acalma muito e tal. Quantos anos o quadro de rotinas? A partir de 2 já dá pra fazer. Bebê de 2 meses, dorme de dia super bem, umas 3 horas nas sonecas. De noite faz todo o ritual, ontem acordou uma manhã e voltou a dormir outro horário tarde, 4h30. Gente, 2 meses dormindo 3 horas nas sonecas, tá dormindo muito de dia e tá dormindo pouco de noite. Quer dizer, tá trocando o dia pela noite, ainda. Talvez a recovery sleep dela não tenha caído. De dia, gente, em crianças que estão dormindo muito, a gente precisa acordar essa criança para mamar. Então a soneca dela tem que durar no máximo de tempo em que entre uma mamada e outra não passe de 3 horas. Entendeu? De um mamar até o outro mamar tem que ter 3 horas. Então a soneca não pode nunca durar 3 horas. Só se ela dormiu mamando, entendeu? E não é assim que funciona, né? Geralmente. Então umas 2 horas de soneca no máximo tá bom pra você limitar aí, viu, Camila? Ela tá dormindo muito de dia, com certeza. 8 meses faz 2 a 3 sonecas de dia. 8 meses já dá pra fazer 2, hein, Raquel? Fica de olho aí. No máximo, cochilo ponte. Tem dias que dorme 2, sempre dorme às 20, 20, 30 e acorda 6, 6 e meia. Normal, super, maravilhoso. Nossa, Dani, muito verdade. A gente sente raiva às vezes? Sim, a gente sente. A gente sente. E essa raiva eles sentem, eles percebem. E eles se sentem menos amados com isso, né? Então, quando a gente sente, eles estão lá. Poxa, minha mãe não gosta de me pôr pra dormir. Minha mãe não quer me pôr pra dormir. É o que eles vão sentir e isso vai impactar no sono. E aí entra na conexão, né? Tem mais gente falando de como o dia da mãe, né? Chega tarde, dorme pior, totalmente, né? É assim, ontem minha Júlia acordou 4 vezes. Eu a vi pouco. Minha Júlia tem 2 anos, tá, gente? Então é normal, o bebê acorda. Que coisa, não consigo subir o negócio.
Bebê acorda, tá? Bebê chora à noite de olhos fechados, acolhendo, volta a dormir. Pode ser pesadelo, depende da idade, pode ser só um falar dormindo, viu, gente? Bebê fala dormindo igual a gente, a fala do bebê é o choro, então nem sempre você precisa intervir. Muitas vezes tá só falando, deixa ele lá falando, ainda mais se não for um choro muito doído, um resmunguinho. De novo, gente, não é deixar chorar não, tá? O bebê está dormindo, ela falou, está dormindo. Bebê de 7 meses, sempre que desperta, já dou o peito. 6 despertares. Será que ela desperta só para fazer a sucção? Kátia, ela desperta muito provavelmente porque ela tá tendo pouca conexão de dia. E aí, de noite, ela quer você. E aí, você dá o peito porque é o jeito que você sabe dar você. E aí, o ciclo se perpetua. Começa a aumentar a conexão em cada mamada que você fizer de dia. Agora eu vou entrar em conexão, gente. Como eu falei rapidinho mais antes, como eu me conecto em cada idade. Em crianças maiores, eu vou brincar, eu vou precisar de menos tempo, vou precisar de menos vezes na semana. Às vezes eu vou descobrir os gostos deles e vou combinar, por exemplo, de colecionar junto papel de carta, colecionar junto, menino não sei, né, gente, figurinha de negócio de copa, dos maiorzinhos lá, seus 8, 7, 9 anos, vou colecionar LOL, sei lá. Menino menorzinho, da idade das minhas, 2, 3, 4, 5 anos, eu tenho que brincar. E às vezes brincar é difícil, gente, porque é difícil dar o que a gente não teve. Minha criança interior é ferida, de quase todos nós aqui. São raras as infâncias felizes na nossa geração. A gente tem falsos discursos de infâncias felizes, mas se a gente parar para observar, a gente não vai lembrar quem punha a gente para dormir, a gente não vai lembrar quem levava e buscava na escola, a gente não vai lembrar quem cantava pra gente dormir, quem contava história. Então a gente não tinha, a gente tinha uma criação absurdamente autoritária, desrespeitosa, com humilhação e castigo. Então a gente vivia num ambiente violento, ainda que velado, ainda quem não apanhava, eu apanhava, quem não apanhava vivia num ambiente de violência velada. E isso deixava a gente inseguro. E a gente precisava de acolhimento e não tinha. Então, é difícil dar o que a gente não teve. Tenham isso em mente. Toda vez que você estiver brincando e vier aquele ciricutico que vem, aquela vontade de parar, aquela vontade de olhar no celular, aquela vontade de conversar com alguém, porque o que são aqueles 15 minutos que a disciplina positiva preconiza, gente? Aqueles 15 minutos, que óbvio, aquilo é o mínimo para quem não tá conseguindo, é óbvio que tem que ser mais que aquilo, é óbvio, mas aquilo é o mínimo. Pensa bem, o bebê tava dentro da sua barriga, ele ficava 24 horas grudado em você. Agora ele saiu, eu preciso ficar só 15 minutos com ele. Claro que isso não vai funcionar, tá? Isso não vai funcionar. Mas o que é aqueles 15 minutos? Que é o mínimo, é o que eu prescrevo no consultório, porque para todo mundo tentar fazer. E todo mundo vai tentar fazer a partir de hoje. De preferência perto da hora de dormir que ajuda, mas se não puder, qualquer horário que eu puder, tá? São 15 minutos que eu fico com meu filho, exclusivos dele, sem ter o outro filho, se possível. Então, se tem 2 pais e tem 2 filhos, cada um fica com um e depois troca. Que eu tô com meu celular carregando em outro cômodo, num ambiente controlado, que eu não preciso ficar o tempo todo, fulano, desce daí, fulano, não põe o dedo na tomada, fulano, não faz isso. Que eu não fique repreendendo nas brincadeiras, tipo, não, filhinho, isso aqui é carro, o carro anda. Não, isso aqui é uma colher, não finge que isso aqui é um carro. Porque, por acaso, essa era a imaginação que a minha pequena estava usando outro dia. Não, deixar ele guiar a brincadeira, guiar a interação, te convidar para brincar. Uma brincadeira que ele goste. Jogo, às vezes, é um pouco complicado, porque rola competição. 4 anos não gosta de perder, 6 anos não gosta de perder, 5 anos não gosta de perder. Às vezes a gente não deixa ganhar. Aí começa a ter estresse. Então, brincadeiras mais tete a tete, olho no olho. Pode ser brincadeira sem brinquedo, é maravilhosa, gente. Brincadeira sem brinquedo é mágica. Então, descer com eles, se puder. Quem tiver um P que tá podendo descer, nem que seja quem tiver um parque que tá podendo ir, que vá de máscara, mas que coletar bichinho, colecionar bichinho, fazer trilha em algum lugar que tenha mato, sei lá, gente, tenta lembrar do que vocês brincavam. A gente quase não tinha brinquedo. Lembra do que vocês brincavam e ensina. Eu já tava outro dia que eu tava fazendo as meninas dormirem e fantasiando que dia que eu vou levá-las em algum lugar que tenha chuchu pra fazer fazendinha de chuchu. Tô doida pra fazer fazendinha de chuchu. Porque eu contei esse caso pra elas e elas ficaram loucas pra ver fazendinha de chuchu. Então é isso, é o que a gente fazia. Porque a gente vai gostar, porque vai ser nostálgico, vai trazer uma memória legal pra gente e vai trazer memórias afetivas lindas pra eles. Então, isso... E quando tem o outro adulto junto, às vezes você tá lá sentado brincando com a criança e o pai tá lá olhando, e às vezes é um filho só, você começa... Reparem, você começa a interagir com o outro adulto. Você começa a falar com o outro adulto, pois é, olha que lindo, olha o que ele tá fazendo já, não sei o quê.
E acabou, a criança tá lá jogada. Então, assim, põe a criança pra encaixar o menorzinho, né? Encaixar naquelas casinhas de encaixe, sabe? E é isso, tá? E o pequenininho, igual esse, que acabou de me perguntar, que eu já não sei quem mais perguntou, acho que foi a Raquel, perguntou, que tá mamando a noite toda, num momento que a gente não espera mais tantos mamás, né? A gente espera 2, 3. Será que eu tô fazendo as mamadas adequadamente? Eu costumo chamar de mamadas vazias. O que é uma mamada vazia? É a mamada que eu faço para me livrar do meu filho. Eu ponho esse bebê no peito para olhar no celular, ponho esse bebê no peito para acabar a conversa que eu estava fazendo com meu marido, ponho esse bebê no peito para acabar de ver a série, ponho esse bebê no peito para... E a gente faz. Eu ponho esse bebê no peito para calar, porque ele tá chorando no meio do shopping, tá fazendo bagunça. Eu ponho esse bebê no peito porque ele caiu e ele se frustrou e eu não sei acolher ele de outra forma. Então, ir trabalhando na nossa cabeça, o que esse seio representa para mim? E o que esse seio representa para esse bebê? Porque se esse bebê tá entendendo que a mãe dele é esse seio, é isso que ele vai querer de madrugada. Porque ele não tirar o seio não vai deixar de acordar. Mas ele vai acordar querendo essa mãe, e essa mãe às vezes vai poder deitar com ele, fazer uma cama compartilhada, e ele vai só acordar, dar um cheirinho nela e dormir. Ele vai só acordar, ela vai fazer um tá tudo bem, mamãe tá aqui. E ele vai dormir. Agora, se ele precisa mamar, porque ele entendeu que é assim que ele tem mãe, e gente, é muito clássico. Começou a introdução alimentar, e esse menino não quer comer de jeito nenhum, mas mama desesperadamente. Esse menino, muitas vezes, né, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes essa mãe tá tão desconectada desse bebê, principalmente se ela ainda tá lá em licença maternidade, achando que é Mulher Maravilha, achando que ela dá conta de fazer tudo, e com aquela carga mental absurda, porque ela tem milhões de coisas para fazer, e ela acabou de fazer aquela papinha, ela se frustra um tanto desse menino não comer, esse bebê, ele tem que mamar, gente, porque se ele não mamar, essa mãe vai embora. Se ele não mamar, ela vai para lá, lavar a vasilha, ou fazer outra papinha, ou ela vai ficar longe de mim. É a mesma coisa que o bebê começa a chorar quando a babá chega. Não é a babá, muitas vezes, né, gente? Pode ser a babá, claro que pode ser a babá. Muitas vezes é porque quando a babá chega, minha mãe vai. Mamãe vaza. Sabe? E aí esse peito muitas vezes é isso. Muitas vezes esse peito é, mãe, quando eu mamo, minha mãe fica. Se eu não berrar até mamar, meu pai que vem. Entenderam? Então é isso, é a gente promover outras formas de conexão, é a gente fazer as mamadas, e quando você começa a observar isso e se obriga a fazer o máximo possível de mamadas não vazias no dia, você vai ver quantas você não vai fazer porque você está ocupada. E você não vai calar. E outra pessoa vai levar esse menino, vai distrair ele fora, e ele não vai mamar, porque ele não está com fome, você já sabe que não é. E você ia fazer uma mamada vazia pra você acabar de responder uma mensagem. E eu quero essa mamada olhando no olho, fazendo carinho no cabelo. Nessa idade, nem precisa de muita outra conexão, não. Faz essa mamada assim, cheia de amor, de afeto. Enche o copinho desse bebê de afeto. O dia inteiro. E me conta depois, se não diminuiu o número de despertares noturnos para mamar. Foi Renata. Não sei. Tá, gente? Mas se ela não dormiu o tempo dela... Bom que eu já tô falando de conexão enquanto eu respondo, tá? Mas se ela não dormiu o tempo dela, ela fica muito irritada. É isso aí. É aquilo que eu falei, Camila. Tem que dormir. Minha bebê... Ah, tá. Você fala quando acorda? Ah, é. A Camila é da que tava dormindo muito tempo, a soneca. É, gente. Mas a gente precisa acordar. Se tá trocando o dia pela noite, o sono da noite é mais importante que do dia, entendeu? Minha bebê de 9 meses só faz uma soneca. Se faz 2 sonecas, não dorme à noite. Ô, Agda, é super raro migrar tão cedo assim, mas eu tive 2 no consultório. Então, se ela tá dormindo bem à noite, migrou, tá? Tá vendo, gente? Como a gente não pode olhar a tabela na internet, 9 meses é 2 a 3 sonecas. A da Agda faz 1, tá? A minha tem 10 meses e fazia 4 cochilos. Consegui passar para 3. Muitíssimas, Camila. 2 para 1. 2 e daqui a pouquinho tá fazendo 1 com cochilo ponte, tá? Não força. Leva pro quarto e nina assim, ó. Nina assim, ó. Falei, eu respondi um stories, uma caixinha hoje de uma mãe. Nina devagarzinho. Deixa ela dormir no tempo dela. Dormiu? Pronto. Não dormiu? Sai do quarto. Tenta de novo daqui uns 15 minutos. Pronto. Sonecas de 30 a 40 minutos, bebê de 3 meses, cronológico mês corrigido é pouco. Não, não é pouco não, Vanessa. Mas sempre dê a oportunidade, tá? Porque ela pode precisar, eles podem precisar dormir mais. A gente tenta. Se eles quiserem, dorme mais, senão não. Não tem problema mamar com menos tempo que 2 horas, mas fica atenta se é mamar mesmo, se não é uma dificuldade sua de lidar com choro, se é peito mesmo que tá querendo.
Às vezes é sono, tá? Fica bem atenta a isso. Bebê de 1 ano mama até 2 vezes. É normal? Sim, normal. Normal. Normal, Eliane. À medida que você for melhorando as mamadas do dia, pode ser que isso diminua, tá? E você pode suspender essas mamadas a partir de 1 ano no momento que você quiser. Vai do seu limite. Essa não é uma escolha da criança, na minha opinião, tá, gente? Essa é uma escolha da mãe. Porque quem tá cansada é a mãe. Ela pode se conectar de milhões de outras formas. Ela não precisa oferecer o seio. Essa criança não tem necessidade nutricional mais de peito à noite. Ela tem necessidade de... Tô falando de uma criança de 1 ano, tá, gente? Ela tem necessidade de mãe. E isso você não vai poder negar. Mas de peito não. Então você pode muito bem acolhê-la de outra forma e tirar essas mamadas quando você desejar. Até para ser ajudado em um dos despertares, por exemplo, né? Que mais? Obrigada, Kátia. Vamos lá, gente, última. Nossa, Dani, mas essa conexão toda que você está contando, que é maravilhosa, como que corrige? Agora com ela já maior. Lola, corrigindo, eu também errei. É isso. A grande maravilha de não precisar ser uma mãe perfeita é essa. É olhar pra trás e falar, daqui pra frente eu vou ser outra mãe. Daqui pra frente eu vou ser melhor. Ela não tá querendo mamar mais de dia. Como me reconecto? Reconecta sem mamar. Melhor ainda. Pode ser sinal de desmame. Qual que é a idade mesmo, Kátia? Dela? Mas reconecta. Ela não precisa do mamar pra estar conectado, não. Ô, gente, eu tenho muita mãe de mamadeira muito mais conectada que mãe de mamar, tá? E eu tô falando, a mamãe aqui que amamentou até 2 anos as 2 filhas, tá? Quase 2, né? 1 ano e 11 e 1 ano e 10. 1 ano e 10 e 1 ano e 11. Então, eu sou totalmente pró-aleitamento materno, de forma nenhuma. Não é isso, não, tá? Tem muito mais a ver com... Gente, apego seguro não tem a ver com o que eu acho que eu tô entregando. Tem a ver com como é que meu bebê tá. Um bebê grudado tá em comportamento de apego. Então, é claro, fora das fases normais para que isso aconteça, né, gente? Entrou na escola, ativa o comportamento de apego. Tá doente, ativa o comportamento de apego. Ansiedade de separação, ativa... Não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada, não tá nascendo dente e o menino não sai da minha barra. Quer mamar o dia inteiro, quer mamar a noite inteira. Gente, eu não tô conectando. Esse menino não tá comigo. Não tá comigo. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou me reconectar. Agora, o grande problema, e aí que tá o pulo do gato, é que se eu... Muitas vezes eu tô desconectada de mim. Às vezes eu tô com tanta coisa pra pensar, com tanta coisa pra fazer, que eu não consigo estar entregue ali naquele momento. Então a gente vai começando a dar os primeiros passos. Eu vou fazer essa mamada mais conectada. Eu vou fazer carinhos espontâneos do nada no meu filho, do Didi. Eu vou pegar no colo, quando ele não me pedir. Eu vou dar um abraço, vou dar um cheiro, vou dar um beijo, sem ele me pedir. Eu vou sentar pra brincar sem ele me chamar. Eu vou chamar ele pra brincar. Eu vou ficar 15 minutos só ali, porque eu não consigo mais. Porque passou disso, eu já tô tensa que eu tenho que fazer papinha. Tudo bem. Tá? Pessoal, a gente passou um cadinho. Mas é isso aí. Viu, Raquel? Mãe de mamadeira. Viu? Super conectada. É isso aí. Tá, gente? Então, não fiquem presos a essas coisas de desmame. Não fiquem presos a essas coisas de tá mamando, não tá mamando. Eu consegui amamentar, não consegui amamentar. Meu parto foi normal, não foi normal. Vão sair da perfeição. Todo tempo, qualquer momento é tempo de voltar atrás, de se reconectar com a gente mesma, de começar a ter um pouquinho de autocuidado, que ajuda muito a gente. Aquela frase superficial de pôr a máscara na gente primeiro não é mentirosa, ela é superficial, mas ela é verdadeira. Então, começar a cuidar um pouquinho da gente, começar a se reconectar, começar a buscar autoconhecimento, começar a buscar estudo. Porque quando a gente se melhora como ser humano, a gente melhora muito como mãe. Mas não é para ser perfeito. A gente erra o tempo todo. A gente erra o tempo todo. E a grande maravilha da parentalidade positiva, da educação consciente, é poder virar e falar assim, nossa, filho, desculpa. Hoje a mamãe não conseguiu ser a mãe que você merece. Hoje a mamãe não conseguiu ser a mãe que você precisa. Eu tô vendo que você tá precisando de mim, mas eu tô tão cansada. O seu irmão acordou tanto ontem que hoje eu não consigo. Mas eu vou ficar aqui deitadinha com você. Porque aí, pelo menos, contato físico você vai ter, tá, filha? E amanhã a mamãe promete que vai tentar se organizar. Vai descansar em outro horário de tarde, a mamãe vai brincar com você. E pronto. Eu não consegui atender. Mas só de dizer pra ele que eu vejo, filho, eu tô te vendo. Eu sei que você precisa de mim. Eu sei. Tem uma autora, ela chama Alice Miller, que é uma autora muito bacana. Ela fala que se os pais da gente falassem com a gente que eles erraram,
Só deles falarem, nossa, filha, desculpa, eu errei com você. Eu acho que eu fui muito rígida. Eu acho que você não era tão má assim. Eu acho que você não merece apanhar. Só dos pais da gente falar, se eles falassem isso pra gente, nós seríamos outros adultos. E a gente pararia de buscar tanta aprovação deles que a gente busca hoje. E dos outros, né? Que a gente busca aprovação o tempo todo. Mas a gente pode fazer uma live só sobre criança interior qualquer dia desse. Um beijo, boa noite pra vocês. Vou ver se eu coloco uma caixinha lá no meu Insta de sugestão de live. Vocês mandam os temas que vocês estão a fim de ouvir, porque eu tô sem tema da semana que vem até agora. Se vocês preferem sono, eu vou fazer uma enquete, se vocês preferem sono ou disciplina positiva primeiro, e depois vou colocar sugestões do que vocês preferem. Ou então coloco direto sugestões. Vou colocar direto sugestões, vamos falar um pouquinho de disciplina positiva, inteligência emocional, criança interior, que eu acho que tá tudo ligado, gente. O sono é parentalidade. Um beijo, boa noite. Não vou tomar mais tempo de vocês, não. Com Deus, gente. Tchau.